Como é a forma como você luta pelos seus objetivos? Quando você quer alguma coisa, você vai com força, com garra? Ou sente que você, quando é impulsivo, não consegue performar tão bem? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como Marte nos signos impacta diretamente a nossa vida e a luta pelo aquilo que a gente quer. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E aqui nesse meu canal você confere todos os vídeos sobre astrologia, sobre espiritualidade, sobre rituais, ervas, tudo pra te ajudar pra ter uma vida melhor. Só que nesse vídeo eu resolvi trazer aqui a importância de você interpretar seu Marte no seu mapa astral. Isso porque Marte no nosso mapa, ele fala sobre a nossa força, a nossa energia de luta quando a gente quer alguma coisa. Também representa a nossa sexualidade, mas eu vou deixar isso daí pra um outro vídeo. Hoje eu quero falar pra você a importância de você estar alinhada com a sua energia, a força de Marte do seu mapa, pra você sempre saber como performar de uma melhor forma, alcançando aquilo que você tanto deseja, mas sem ir contra a sua real personalidade. Marte, ele é o planeta da ação, do desejo, da vida, do impulso e da força de vontade. Então, dependendo do signo que ele tá, ele vai desempenhar de uma forma bem particular a sua força. Então, entender melhor como que tá seu Marte dentro do seu mapa vai te ajudar a guiar, a você saber exatamente como que você deve desprender a sua energia para alcance ali dos seus sonhos e objetivos. Mas antes, se você não sabe qual que é o símbolo de Marte, eu convido você a abrir seu mapa e aqui, ó, olhar esse símbolo aqui. Ele é a representação desse planeta. Então agora sim, bora entender como que funciona Marte por cada signo. Seguinte, pessoas que têm Marte em Áries são pessoas que elas têm que aprender a botar energia, força, ter coragem, ímpeto. Aquela pegada de bater de frente. É aquela energia que fala pra você não temer nenhum tipo de obstáculo que surgir. É sobre você iniciar coisas, você não ter medo de colocar suas ideias pra jogo, você desempenhar melhor as suas atitudes. Então, por exemplo, se eu quero uma coisa, se eu tô buscando, imaginando algo, já tenho que começar a movimentar aquilo pra acontecer. Porque cada vez que eu vou acontecer energia, eu posso sentir que a minha vida ela fica parada, sem movimento. É claro que ele necessita aí, né, você equilibrar a questão da impulsividade de uma forma em que ela seja favorável a você. O impulso, quando eu falo, é sobre você ter coragem. Eu quero, é isso que eu busco, eu vou atrás. Só que, obviamente, você precisa ter um senso ali, né, de limite para saber exatamente se é a hora ou não para você agir sobre aquilo. Mas não deixar de fazer, não deixar de movimentar a sua vida, nem que seja um pouco, um passo depois do outro. Marte em Áries, ele só funciona quando ele tem muita força de vontade, quando ele tem aquela pegada da liderança mesmo, se colocar à frente de certas situações, porque se ele não se colocar, a vida vai colocar ele. E aí ele só vai conseguir entender que a energia dele flui melhor quando ele encara de frente todos os problemas. Já Marte em Touro, aqui a gente tá falando de um Marte mais devagar, né? Um Marte que ele não deixa de ser forte, porque quando a gente fala de Touro, nós falamos de um signo onde as pessoas elas são constantes naquilo que elas querem, porém Marte ele pede para que você, né, nesse posicionamento, para que você seja cauteloso a um ponto de ser decidido sobre as suas ações, mas não precisar explodir, correr para alcançar. É a busca por segurança, mas é a teimosia na ação que garante um bom resultado. É aquele movimento bem preciso, bem prático, direto ao ponto, sem medo, mais firme. É mesmo que é como se fosse a vida tentando, por exemplo, te derrubar sobre todos os obstáculos que surgirem, mas você precisando estar ali, firme e forte, e não se deixar levar por insegurança e tudo mais. Quando a gente fala de Marte em Áries, a gente fala sobre a vontade, né? A garra de eu pensei, eu quero fazer. Já Marte em Touro não, é a pegada de eu pensei, eu preciso ser prático, entender qual que é um passo mais cauteloso, um passo mais, digamos, firme sobre aquilo que eu quero, sem eu precisar ficar indo e voltando. Então, ele é cauteloso, mas ele não deixa de ser decidido sobre o seu caminhar. Então, Marte em Touro é aquele que tem que tomar uma decisão e quando começar, não pode recuar. Já Marte em Gêmeos fala sobre a agilidade no pensamento, usar a cabeça para você tomar as decisões necessárias para sua vida. Entender que você precisa ter um poder intelectual para decisões. Então, é através de uma troca, através da conversa, através de uma comunicação, é através dos pensamentos rápidos, através da sua leveza, inclusive, a sua autenticidade, porque quando a gente fala de Marte em Gêmeos, nós não estamos falando de pessoas que têm uma coisa muito, só equilibrada, ponderada. Não, Marte em Gêmeos é rápido, ele é autêntico, ele sabe exatamente o que ele está querendo, ele sabe como se expressar. Geralmente, pessoas que têm Marte em Gêmeos, elas tentam, de uma certa forma, se autotolir, né? Então, eu tô sendo muito impulsiva, eu tô, falando demais, ou eu tô, sei lá, às vezes me expressando de uma forma talvez não seja tão legal, você vai meio que se boicotando, isso vai trazendo um prejuízo absurdo, porque Marte em Gêmeos, ele é bom no argumento, né? Ele é rápido, então dá uma resposta rápida, uma pergunta, já tem ali agilidade nas palavras, só que o problema é que essa pessoa ela tem receio
de ser ela, de ser autêntica e começar mesmo a se cortar ali, né, no sentido de, eu não vou falar isso porque eu posso ser mal interpretada ou aquilo que eu tô falando talvez a pessoa não goste da forma como eu falo, isso vai acabar com você, porque Marte em Gêmeos é isso, quanto mais autêntico, quanto mais ágil nas palavras, quanto mais conversas ele tiver, quanto mais leveza, quanto mais ele até trazer aquela pegada da ironia para a forma de se expressar e para resolver as questões, melhor. Marte em Gêmeos, ele só funciona quando ele bota a cabeça dele para trabalhar mesmo e a comunicação dele sendo um ponto assim muito mais rápido do que ele pode controlar. Já Marte em Câncer são pessoas que elas agem mais no silêncio. A questão delas é muito mais a luta pelo ímpeto emocional, aquilo que realmente faz sentido para elas, né? Então, Marte em Câncer é diferente, por exemplo, de um Marte em Áries, que ele já é explosivo, cheguei, essa sou eu e pronto, acabou. Marte em Câncer, ele é mais introspectivo, ele pensa mais, então ele só vai tomar uma decisão quando ele estiver muito seguro sobre aquilo que para ele é importante, quando ele sentir assim que ele vai dar um passo e vai ter uma segurança ali para ele emocional. Então provavelmente são pessoas que têm aquele contexto muito dos outros sendo importante para sua tomada de decisão, principalmente família, mãe, enfim, são pessoas que têm que estar ali junto dessa pessoa que tem Marte em Câncer para ela conseguir estar alinhada dentro do propósito. Não precisa necessariamente ser uma família sanguínea, mas pode ser uma família de pessoas que para ela fazem sentido. É uma pessoa que luta muito pela família. Então, por exemplo, são pessoas boas, por exemplo, para liderar questões dentro de casa, porque tem força para isso, né? São pessoas que são movidas através ali dos seus entes queridos, de pessoas da família que realmente os apoiam. Mas Marte em Câncer, ele tem aquela pegada de fazer coisas quando ele sente que realmente está envolvido com ele, né? É uma coisa que ele gosta, que ele está se sentindo bem. Então são geralmente pessoas que tomam decisões quando algo toca nelas de forma emocional, né? Então, quando elas percebem assim que elas estão dentro de um projeto que tem sentido para elas, com pessoas que fazem sentido para elas. E elas vão lutar através daquilo que para elas realmente tem ali uma bolha segura, né? Mas podem ser pessoas que só vão atrás, obviamente, de algo quando elas se sentem seguras para isso, mas também pessoas que lutam muito pelos seus. Então elas vão ali transitar entre isso. Só tem que tomar cuidado para que as suas próprias lutas não sejam baseadas na luta dos outros. Então só toma decisões, só vai fazer alguma coisa quando o outro diz para ele que ele pode fazer, né? Ou que o outro esteja dizendo para ele que é importante ele tomar aquela decisão. Então, quanto menos ele também se preocupar só com o outro e também aprender a validar as suas emoções e tomar decisões baseadas naquilo que ele sente, para ele vai ser melhor, tá? Já quem tem Marte em Leão são pessoas que lutam por aquilo que movem elas, né? Aquilo que para elas realmente vão trazer brilho, sucesso, notoriedade. Geralmente pessoas com Marte em Leão são pessoas que também têm ali, né, uma queda muito para arte, de uma forma geral, então para dança, para atividades em que elas possam expressar seu corpo também. Mas Marte em Leão são pessoas que elas têm um ímpeto mesmo pelo crescimento através da notoriedade delas, né? Então aquilo que para elas mostre assim que elas vão brilhar. Então, dentro de um trabalho, ou até mesmo na vida, são pessoas que buscam o seu brilho, buscam lutar por aquilo que vai trazer para elas um palco, né? Então, e são pessoas muito boas para estar em palco. Obviamente, elas têm que tomar cuidado, tem que ver quanto que esse Marte aí tá bem ou mal aspectado, porque se tiver em problemas relacionados a, digamos, a problemas com aspectos, né? Quadraturas, oposições, tensões desse gênero podem prejudicar muito uma pessoa que não sabe dosar esse Marte em Leão aí. Mas Marte em Leão, ele fala sobre você lutar por aquilo que te traz vontade, né? Aquilo que faz você ser feliz, literalmente. Pessoas que têm Marte em Leão têm que aprender a serem autênticas, né? Serem pessoas que, quando se colocam diante de uma luta, elas não têm vergonha de serem elas. Então, se eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu sou assim, eu falo da forma como eu acho, eu me expresso da maneira que eu acho, que eu sou, e não tentam, por exemplo, manipular, porque Leão, ele taca aí brilho em tudo que ele toca. E aí, dependendo se a pessoa ela vai para um lado onde ela não está se mostrando verdadeiramente, ela pode ser pega, inclusive. E tem que tomar cuidado também com a questão da raiva, né? Porque muita raiva, quero lutar porque eu acredito que o que a pessoa fez foi errada, e enfim, se a pessoa não me valida, eu já fico com raiva. Então, a questão da raiva tem a ver com a validação também, tomar cuidado com isso. Você tem que ir atrás da onde você acredita que seja pra você, né? Aquilo é pra você, do seu merecimento, da sua força, e não por uma validação, porque senão pode virar um drama na tua vida onde você nunca consiga curar. Mas quando a gente fala de Marte em Leão, nós estamos falando de pessoas que têm que realmente
ir em busca daquilo que para elas faça um sentido, né, que dê prazer para elas. Então, seja um trabalho, um projeto pessoal, tem que dar prazer, porque senão elas estão fazendo só para poder suprir uma necessidade de outras pessoas. E isso pode gerar uma rejeição futura, onde elas não consigam também controlar e resolver, tá? Mas Marte em Leão é isso. E quando a gente fala de Marte em Leão, nós estamos falando de uma coisa meio explosiva também, né? Pessoas que são muito intensas e também se não tomam cuidado e só colocam isso para poder ter ali um aplauso ou ter uma notoriedade, pode também trazer prejuízo. Quem tem Marte em Virgem precisa agir com estratégia. Quando nós falamos de Virgem, nós estamos falando de um signo aí que ele é muito analítico, muito focado, muito disciplinado. Então, Marte em Virgem nada tem a ver com ações impensadas. Quem tem Marte em Virgem são pessoas que precisam ser cautelosas, precisam entender as suas ações, precisam pensar muito antes de agir. Isso também pode ser um problema, porque dependendo aí do tanto de tempo que você espera para agir, você pode perder, às vezes, times importantes para você. Mas Marte em Virgem, ele fala sobre analisar, pensar, escrever, observar, né, aperfeiçoar diante ali das suas ações, para você tomar novas ações. Mas são pessoas que podem, inclusive, se sentir muito nervosas, porque Marte em Virgem são pessoas que a ação, né, a energia fica toda concentrada na cabeça. Então, às vezes a mania de perfeccionismo, de acertos, às vezes acaba gerando uma cobrança muito grande, fazendo com que essas pessoas se desgastem muito, né? Mas a cabeça, né, o intelectual é muito forte para quem tem Marte em Virgem. Então são pessoas que sabem resolver muitos problemas, inclusive acabam sendo colocadas em muitos problemas para poder resolver, porque são pessoas que conseguem achar saídas. Mas são pessoas que têm que tomar muito cuidado ao longo da vida, porque a ansiedade ali ela pode pegar bem pesado e acabar às vezes até isso gerando problemas no próprio corpo mesmo, de forma física, né? Mas Marte em Virgem são pessoas que elas têm o poder da mente a favor delas. Então elas sabem o que elas precisam fazer, elas são ponderadas porque elas não são pessoas impulsivas, mas elas precisam também ter a organização em suas vidas para agir ou não deixar de agir com medo de errar, tá? Então por isso que é importante conhecer os aspectos que estão envolvendo esse Marte aí, para justamente você conseguir desenvolvê-lo melhor. Já Marte em Libra, aqui a gente tem uma posição que é totalmente diferente de Marte em Áries, né? Quando a gente fala de Marte em Áries, nós falamos literalmente do planeta que rege Áries, que é aquela pegada do impulso. Já Marte em Libra, não. Aqui a gente tá falando que a luta é uma pegada muito mais pela diplomacia, pela harmonia. Então, geralmente são pessoas que, para elas poderem tomar certas decisões, elas vão ponderar muito, vão analisar muito. Diferente, por exemplo, de Marte em Virgem, que tem a pegada muito da análise, né, crítica sobre cada situação. Marte em Libra não é sobre uma análise crítica, né? É sobre uma ponderação de atitudes. Então, isso vai levar a algum lugar? Se eu tomar essa atitude, o que vai acontecer, né? Eu vou me prejudicar, não vou? O outro lado estava certo, não estava? Então, são pessoas que ponderam muito. É bom, porque de uma certa forma você consegue ali ter um olhar muito mais claro e justo sobre as situações. Inclusive, já conheço pessoas que têm Marte em Libra que são ótimos advogados, pessoas que estão envolvidas aí com a lei, porque sabem ponderar, sabem analisar certas situações para poder tomar decisão. Então, é comum você ver advogados com Marte em Libra, mas são pessoas que, quando elas tomam ações baseado no que é certo, mesmo que seja só certo para elas, é onde elas conseguem evoluir cada vez mais em suas vidas, né, e botar sua energia para fora. Porque Marte em Libra vai estar sempre observando esses dois lados, mas são pessoas que não podem deixar de tomar certas atitudes, tá? Então, por exemplo, mesmo que você pondere, você não pode deixar de ter um ímpeto sobre uma ação. Então, ok, né, ponderei, analisei, mas tomei uma decisão. Né? Não deixei de tomar, não fiquei omissa sobre, tá? E também são pessoas que, sobre as questões relacionais, podem entrar muito em embate, porque Marte em Libra, Libra é um signo que fala sobre relações, né, mais pessoais, e pode acabar gerando conflito, por exemplo, em relacionamentos, em sociedades. Então, a necessidade de sempre ponderar, mas sempre validar o seu lado também, não deixando só sobre o outro, é muito importante para que as relações elas sempre sejam harmônicas e as suas decisões, ações, elas sempre sejam de acordo com a sua própria personalidade. Marte em Escorpião já é intensidade pura. Aqui eu falo que assim é uma ação extremamente intensa. São pessoas que, quando elas estão lutando por algo que é importante para elas, elas vão lutar assim com tanta força, com tanta intensidade que elas não estão nem aí. Podem até partir para um lado de manipulação, que é um problema, certo? Mas aqui, quando a gente fala de Marte em Escorpião, são pessoas que têm um senso estratégico muito forte.
Então, se você souber utilizar o seu senso estratégico para tomar decisões, você vai conquistar o teu mundo. Porque quando a gente fala de escorpião, nós falamos de um signo que ele pensa, que ele é observador, que ele é cauteloso, né? Embora seja de um elemento água, né? Escorpião seja intenso, aqui a gente está falando de um signo que na sua intensidade ele sabe enxergar ali através da própria lama. Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é um signo que quando ele tende, por exemplo, a ser muito cauteloso, quando ele explode, pum, ele explode de um jeito que ele destrói tudo e até mesmo a si mesmo, se não tomar cuidado. Então, ele é um signo onde ele é muito bom em calcular, em analisar, então sua luta está muito de acordo com isso, em observar, em tomar passos seguros, de acordo também com as próprias transformaçõões. São pessoas que têm uma força, né, uma regeneração absurda sobre os processos de fins de ciclo, então conseguem renascer diante de situações dolorosas, mas são pessoas que precisam aprender a validar no sentido de falar, de não guardar tudo para si, porque isso pode gerar ali um caos tremendo na hora que explode. Mas são pessoas muito boas quando elas conquistam, por exemplo, com magnetismo, quando elas jogam seu charme, o seu entendimento, o seu senso estratégico, as suas observações. Então, são pessoas que elas estão sempre ali tendo um ponto muito importante quando elas agem de uma forma intuitiva. Então, digamos que as ações aqui, né, todas as atitudes para o Marte em Escorpião, é totalmente intuitivo, ele sabe onde está pisando, ele sente, ele pressente e ele se joga. O problema é quando ele transforma isso, como eu falei, em manipulação. Aí é onde ele se perde também, onde pode estar sendo descoberto e gerando também brigas e caos que nem ele vai dar conta. Pessoas com Marte em Sagitário já são pessoas que, assim, elas não têm limite, amor. Elas vão pra onde elas quiserem. Marte em Sagitário é aquela pessoa que ela vai atrás, ela não tá esperando. Mas é diferente também de um Marte em Áries, onde a pessoa só tem impulso. Aqui, Marte em Sagitário, ela vai explorar mundos, ela vai buscar conhecimento. Então, ela vai se prender aí em estudos, em se aperfeiçoar. Ela vai lá firme na fé dela. São pessoas que têm muita fé. Então, a religiosidade, a espiritualidade, suas próprias crenças, né, motivam elas. Então elas são muito motivadas através dos seus entendimentos sobre a vida, sobre a construção religiosa, espiritual delas próprias, mas são pessoas que elas têm muita força para conquistar, para prosperar. Então, são pessoas que elas não podem viver dentro de um casulo, elas têm que ir para o mundo, elas têm que conhecer novos mundos, elas têm que conhecer novas pessoas, elas têm que arriscar diante daquilo que para elas é importante. Então, é começar e ir embora, e prosperar e cada vez mais, não fica esperando se vai dar ou se não vai, elas só acontecem, pronto, acabou. Então são pessoas que têm essa energia. Difícil domar, porque o Marte Sagitário é totalmente difícil de domar, são pessoas indomáveis, né, mas que têm um otimismo pela vida, sabem que a vida sempre vai entregar muito mais daquilo que elas calcularam de forma positiva, mas são pessoas que elas só têm que calcular a questão só da intensidade da troca sobre aquilo que elas não analisaram direito. Né? Então, a pessoa que, por exemplo, não analisa, tem muito fogo no mapa e tem pouca terra, pouco ar, ela pode, às vezes, se atrapalhar nisso. Ela quer o mundo, mas ela não está preparada para o mundo. Ela só vai e, às vezes, vai dar alguma coisa errada, ela tem que analisar. Mas se ela consegue equilibrar isso também sobre a sua fonte própria de conhecimento, amor não tem para ninguém. Ela conquista, assim, ó, num piscar de olhos. Outro Marte aqui com estratégia é Marte em Capricórnio. São pessoas que têm disciplina. Quem tem essa energia de Marte em Capricórnio são pessoas que precisam aprender a ter disciplina, né? A resistência, a paciência. Entender que a sua luta é um pouco a cada dia. Entender que nada tem que ser para ontem, rápido, mas também não podem ser pessoas que ficam esperando o momento certo. Não, elas começam, mesmo que seja pequeno, e elas vão desenvolvendo ao longo da sua caminhada, ali conquistando de uma forma fria e calculista para alcançar tudo que elas querem, tá? Então, o Marte em Capricórnio, ele é um Marte muito potente, ele se assemelha ali a Virgem, né, e Touro, até porque são do mesmo elemento, mas traz a importância de você ter calma com o seu processo. Geralmente, como pessoas, por exemplo, que tem Marte em Áries, Leão, Sagitário, elas já saem, né, disparadas, já vão embora que o tempo é nosso amigo. Marte em Capricórnio não, já são pessoas que elas não ficam correndo para chegar, né, ali na linha exatamente de chegada. Elas são pessoas que elas vão ali no seu time, podem demorar muito, inclusive, para o que elas iniciaram se desenvolver de uma melhor forma, mas porque para elas é importante. O processo é importante, o tempo é importante. Elas precisam aprender também a ter isso, né? Esse lado mesmo do cálculo sobre a vida. Só tem que tomar cuidado para justamente, às vezes, o movimento não ser lento só por conta da paciência, mas também, às vezes, né, do lado mais frio da vida mesmo, né? Da frieza, de depois eu vejo, depois eu resolvo.
Porque se elas conseguem organizar melhor essa luta de começar, mas também entender que a sua disciplina é sobre desenvolvimento, né? Sobre caminho, visão, e não só se deixar levar no tempo que elas acham que pode, mas ser amiga do tempo também, de poxa, tudo tem um tempo para ser realizado, então eu tenho 1 ano para fazer, eu tenho 3 meses para fazer, eu tenho 1 semana para fazer. Quanto mais elas se dão esse time, mais elas conseguem realizar e entendem que também elas estão, né, não estão paradas. Agora, se elas ficam sem um time delas, pode ser que isso seja muito prejudicial, porque elas se perdem no tempo. Marte em Aquário já são pessoas aí que elas têm uma mente completamente fora da caixinha, então lutam por ideias diferentes, são pessoas extremamente criativas, pessoas que quanto mais contato com grupos e coletivos elas tiverem, melhor. Pode ser que tenham também, às vezes, brigas dentro de grupos e tudo mais, porque Marte é onde ele toca também, ele gera briga, mas ao mesmo tempo são pessoas que elas têm uma força muito grande sobre liderar, né? Liderar equipes e tudo mais, porque são pessoas que têm uma mente que é aquilo que ninguém consegue colocar dentro de uma bolha. Então, elas são inovadoras, elas têm ideias revolucionárias, só que elas só precisam aprender também a ter a paciência com o coletivo, né? Porque é aquilo, né? Marte em Aquário gosta de liderar pessoas, mas não extremamente da pessoa, mas do conjunto da obra, né? Então não é 1 a 1, é o todo. Então o que é bom para um é bom para o todo, se não for bom para um vai ser bom para o todo. É assim que funciona Marte em Aquário. Mas são pessoas que elas são aquelas revolucionárias, são aquelas que podem trazer coisas diferentes, são aquelas que quando você menos espera, elas surgem resolvendo tudo, reorganizando tudo, se libertando de amarras. São pessoas muito boas para saírem de situações difíceis, situações às vezes que estava deixando elas muito pequenas sobre aquilo que elas são de verdade, mas são pessoas imprevisíveis, tá? Então, quem tem Marte em Aquário aí, você não sabe o que a pessoa vai tomar de decisão, porque como elas são muito rebeldes, então uma hora você tá achando que elas estão super dentro da bolha, outra hora você piscou, elas já estão mudando de assunto, mudando de pensamento, indo embora, fazendo outras coisas. Mas o bom é porque são pessoas que elas movimentam os outros, então fazem você sempre parar e pensar no que é o diferente e saber que nem tudo tem que ser um caminho só. E Marte em Peixes, que é uma Marte aqui onde a gente vê que são pessoas muito intuitivas, muito sensíveis, elas agem de uma forma muito intuitiva, uma percepção sobre o todo, então elas conseguem analisar o ambiente, conseguem enxergar ali de uma forma espiritual certas questões, certas ações. Tem uma força muito grande para ajudar as outras, né? Então tem a empatia muito forte. Mas são pessoas que a gente tem que sempre, quem tem essa posição, sempre analisar com muita calma, porque são pessoas que assim, imagina um maremoto, né? Do nada você tá aqui de boa, do nada a pessoa, bum, explode. Porque são pessoas tão silenciosas, às vezes, sobre os seus sentimentos, nervosismos, irritabilidade, que são pessoas que vão guardando, e na hora, assim, que, enfim, ninguém tá esperando, bum, né? Acabou, é aquela como se fosse, assim, aquele cano que estoura e jorra água para todos os lados, aí todo mundo se molha, enfim. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que, se elas conseguirem dosar, né? Entender que elas precisam ser generosas, que é natural delas, é o ímpeto pela ajuda, né? Por auxiliar o outro. Mas elas também precisam equilibrar com os seus próprios sentimentos, saber o quanto elas estão se doando, o quanto menos elas estão se doando, o quanto que elas estão ali pro outro e o quanto que o outro tá devolvendo, se vale a pena também lutar às vezes, ou ser tão legal assim com os outros dessa maneira. Se elas souberem validar seus sentimentos, vai ser muito maravilhoso, porque assim elas vão descarregando aos poucos as suas frustrações e não vai deixando que vire uma bola de neve, né? E também a aprender a não fugir do conflito, falar sobre o que tá sentindo, sobre sua dor, sobre o que acha certo e errado, enfim. Mas são pessoas que têm aquela pegada muito que os outros gostam, então estão sempre ajudando, sempre proativas e tem essa força muito grande. Mas a sua luta maior é quando elas se escuta espiritual, escuta, né, a sua energia de vida, o seu processo espiritual, quando elas silenciam. Então, elas trabalham muito bem. Marte em Peixes são pessoas que trabalham muito bem sozinha, né? De uma forma, não sozinha na vida, mas sozinha às vezes no seu momento de projeto, de construção de projeto pessoal. Então, pessoas que têm uma tendência ali, quanto mais sozinha, focada nas coisas que elas estão fazendo melhores, né? Melhor, porque aí elas conseguem desenvolver de uma forma mais clara. Então, o silêncio para elas traz ali grandes respostas. Então, são pessoas que podem trabalhar com questões de pesquisa, laboratoriais, ou trabalhos mais isolados, mesmo independente da profissão. Mas são pessoas que têm essa energia. Quanto mais elas confiarem no seu processo espiritual, na sua intuição, né, e na vida mesmo acontecendo para elas, mostrando certos caminhos
Porque Marte em Peixe, às vezes a pessoa ela não tem controle sobre os seus movimentos, né? A vida que vai trazendo para elas isso. Quanto mais elas confiarem, melhor. Porque assim elas vão conseguir se desenvolver e também, de acordo com a vida, conseguir ponderar ali sua própria força. E é isso, meus amores. Esses foram aí, né, os posicionamentos de Marte nos signos. E eu quero saber de você. Qual que é o seu Marte? Qual que é o signo que ele tá? Comenta aqui embaixo, me fala o que você achou. Se identificou, não se identificou? Acha que precisa melhorar esse posicionamento, ativar mais essas energias? Se você quiser um estudo aprofundado, entender melhor esse Marte aí no seu mapa astral, e não só o posicionamento, mas também os aspectos, entender como ele tá se desempenhando na tua vida, já te convido a vir fazer seu mapa astral comigo. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o link aonde você acessa diretamente a minha plataforma de agendamento e já consegue ver o melhor dia e horário para você. E se você chegou até aqui, não deixa de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você sempre receber a notificação de um vídeo novo e também não deixa de me seguir lá na minha outra rede social, porque diariamente você confere as energias aí do céu e também as cartas do dia para você poder saber como melhorar aí teu dia e como trabalhar da melhor forma as energias que estão aí vibrando, hein? E também não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você gosta, até mesmo com quem você não gosta, para que todo mundo possa entender melhor aí a sua força interior. E é isso, e eu te vejo no próximo vídeo. Fica por aqui que logo tem mais conteúdo, tá certo? Um beijo imenso e até a próxima.